Portanto, vamos agora então estudar a palavra do nosso Deus. E hoje estamos então olhando ou começando uma nova série, olhando para o texto e para a carta de 1 aos Coríntios, ou a primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios. Assim também queremos hoje fazer uma introdução a essa carta, conhecer um pouquinho do contexto, um pouquinho da cidade, para que assim a gente possa estudar esse texto posteriormente nos outros estudos e assim também compreendê-lo de uma forma melhor. Antes então de olharmos para o texto bíblico e começarmos o nosso estudo, eu convido a cada um de vocês a baixar a sua cabeça, pedir que Deus nos abençoe também neste momento, pedir que o seu Espírito esteja conosco. Oramos. Amado Deus e Pai, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez tu nos trouxeste a este momento de estudo. Abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender assim a tua palavra, para que possamos também entender tudo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós em tua santa palavra, todas as orientações que nos são dadas, em especial nessa nova série através do apóstolo Paulo, nessa sua carta à cidade de Corinto. Abençoe a cada um que está conosco e a cada um que essa palavra alcançar, para que possa assim compreender a tua santa vontade. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Como já disse, esse então é o primeiro estudo dessa nova série, voltada então para a compreensão desta carta tão especial, que tem uma mensagem tão profunda. Ela aponta sempre para a cruz de Cristo. Ela, desde o seu início até o seu final, ela fala da morte, da ressurreição de Jesus, da certeza que nós temos de que nós também teremos a vida eterna através da nossa fé nessa morte e ressurreição de Jesus Cristo. Também ela nos traz uma série de orientações práticas para a nossa vida, e nós vamos ver o quanto que essa comunidade lá de Corinto era muito parecida com as nossas igrejas, com as nossas comunidades hoje. Este é o primeiro estudo, ele ficará no YouTube, numa playlist especial, e também aqui no Facebook, quem nos acompanha, ficará gravado. Então, se você está assistindo agora, não conseguir acompanhá-lo por inteiro, quiser olhar e acompanhá-lo em outro momento, também pode fazê-lo, ou assim compartilhar para que outros possam acompanhar este momento de estudo. Hoje queremos fazer, portanto, uma introdução, um início, explicar um pouquinho do contexto de como era a cidade de Corinto, e começamos por este ponto especificamente, sobre a cidade de Corinto. Por vezes a gente não tem assim a noção hoje de como eram as cidades lá no tempo bíblico. A cidade de Corinto, portanto, era a capital de uma região chamada Acaia, e essa região toda era dominada pelos romanos, e tinha-se alguns governadores espalhados pelas capitais, e no caso a cidade de Corinto era uma dessas capitais. Era uma cidade muito próspera, muito rica, tanto culturalmente como através do seu comércio, geravam ali muitas riquezas e muitas pessoas, mas de igual forma era tida assim como um símbolo da imoralidade, enfim, da perdição do ser humano. Eu tenho um pequeno mapa, não sei se vocês vão conseguir acompanhar exatamente aonde ficava essa cidade, mas ela se localizava onde hoje é a Grécia, entre o mar Adriático e o mar Egeu. Ela tinha 2 portos, um de cada lado da sua cidade, e esses portos eram muito conhecidos, e muitos navios que levavam enfim, que movimentavam o comércio, paravam nessas cidades para se reabastecer e para seguir então viagem. Já uma grande cidade com cerca de 600 mil habitantes. Agora imagina você, 600 mil habitantes, uma cidade relativamente grande já até para os nossos moldes atuais. E na época então era uma cidade constituída pela sua população, na grande maioria de marinheiros, de soldados e muitos escravos que ali viviam, trabalhando nesses 2 portos que a cidade então tinha.
E essa cidade recebia muitos peregrinos em diversos momentos, porque era uma cidade com muitos lugares de adoração às mais diferentes divindades que se tinha na época. Uma cidade muito religiosa, dizia-se no tempo bíblico, pois ela possuía 12 grandes templos aos mais diversos deuses, citando alguns deles, apenas os mais conhecidos. A deusa Afrodite, que era a deusa do amor, possuía ali um grande templo. Também o deus Asclépio, que era o deus da cura. Já desde então se tinha um deus da cura, e ali existia um grande templo e também um enorme templo ao deus Apolo. Também existiam ali algumas cidades, ou algumas sinagogas, melhor dizendo, para os judeus, e uma pequena minoria cristã, uma pequena igreja cristã. Por isso ela enfrentava tantas dificuldades, como nós vamos ver na carta, de se manter firmes na fé cristã e também no viver segundo a vontade do nosso Deus. Essa igreja, e aí queremos olhar um pouquinho para a igreja. Essa igreja havia sido criada ou deu-se início com uma visita do apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, entre os anos 51 e 52 depois de Cristo, ou seja, bem no início da nossa era. E Paulo estava em Atenas, ele vai para Corinto, e ali ele começa então a anunciar entre os judeus, em primeira mão, a palavra de Deus, ou a boa nova do Evangelho. Diz a própria carta que os judeus não o aceitaram muito bem, os judeus ofereceram certa resistência. Apenas alguns líderes da sinagoga, como é citado na carta, Sóstenes e Crispo, por exemplo, 2 líderes do povo judeu da sinagoga, haviam se convertido. Mas alguns poucos. Mas a grande maioria dos judeus ofereceu resistência. E Paulo então passou a ensinar os gentios, passou a ensinar todas as pessoas sobre a palavra de Deus. E portanto essa pequena igreja era basicamente de pessoas, constituída de pessoas que até então não tinham nenhum conhecimento da palavra do nosso Deus. Por isso também da sua fragilidade e de algumas dúvidas que surgem durante essa carta. É importante sempre ressaltar que essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo, e portanto quando você fala em autor e data dessa escrita, sempre com a ajuda, o apóstolo Paulo tem essa característica, sempre contar com a ajuda de alguém para escrever as suas cartas. E desta vez então Sóstenes ajuda Paulo na redação dessa carta. Como disse há pouco, ele era um chefe da sinagoga ali de Corinto. E essa primeira carta de Paulo foi escrita enquanto que Paulo estava em Éfeso, onde, segundo diz o texto de Atos capítulo 20, Paulo permaneceu residindo, morando ali por 3 anos na cidade de Éfeso, entre os anos 54 e 57, ou seja, alguns anos, 3 ou 4 anos depois da fundação da igreja, enquanto Paulo estava numa terceira viagem missionária, ele escreve essa carta aos Coríntios. E essa carta é uma espécie de resposta a alguns questionamentos que aquele povo havia feito a Paulo. E aí vem a grande motivação, ou por que Paulo escreve essa carta? Paulo escreve essa carta, como eu disse, porque havia recebido alguns questionamentos do povo de Corinto sobre algumas situações da vida prática da igreja. E haviam ali várias situações que causavam discórdia entre o povo. Primeiro, haviam bastante divisões. Uns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, ou seja, cada um puxava para um lado. Havia também problemas doutrinários, como, por exemplo, o problema da ressurreição. Muitos não acreditavam na ressurreição. Havia problemas também quanto ao culto, à adoração, à forma de culto. Haviam também dúvidas quanto à questão prática, da vida prática dos cristãos, como, por exemplo, o que poderia ou não ser feito com o nosso corpo. Paulo fala sobre isso, com o casamento, como lidar com o casamento, com o celibato, enfim. Como lidar com a Santa Ceia, como ministrar a Santa Ceia. Como compreender as ofertas dos cristãos.
e assim outras coisas ainda da vida diária, como por exemplo alguns tinham dúvidas como deveriam de se relacionar com aqueles que não faziam parte da igreja cristã. Também haviam grandes dúvidas quanto ao uso dos dons espirituais, e talvez essa carta é uma das que mais trabalha esse aspecto da palavra de Deus. Como usar os dons espirituais no trabalho do Senhor. Paulo, portanto, então, responde a esses questionamentos, principalmente do capítulo 7 em diante, Paulo faz essa resposta a uma série de questionamentos. Como mensagem dessa carta, eu também quero trazer uma mensagem central que perpassa toda essa carta já no estudo de hoje, para que você possa começar a entendê-la. E como mensagem eu vou dividir em 5 partes diferentes. O que Paulo tem a nos dizer. E num primeiro momento eu quero colocar assim, ó, que a igreja é o corpo de Cristo. No capítulo 12 fala sobre essa figura, sobre essa comparação entre o corpo humano, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o restante do corpo. Paulo faz essa comparação, mas para o apóstolo Paulo, isso não era apenas uma figura, uma imagem para que as pessoas pudessem entender. Mas o apóstolo Paulo tinha isso como uma certeza dentro de si, de que realmente a igreja, de fato a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo do Cristo ressurreto. E Cristo agora, como um cabeça, comanda essa igreja. Isto é, por meio dela Cristo vive e Cristo age neste mundo. E essa figura do corpo de Cristo, ela está presente desde o início da carta até o final desta carta. E por isso que ela é tão importante que você tenha esta figura em mente. Cristo cabeça e a igreja como um corpo. Paulo tem então em mente essa figura quando ele começa a falar sobre o primeiro assunto da carta, do capítulo 1 até o capítulo 4, quando ele fala sobre as divisões da igreja. E ele diz que por mais que o corpo tenha várias partes diferentes, elas precisam trabalhar todas juntas para o bem do corpo. Cada parte tem a sua função diferente, diz o apóstolo Paulo, mas todas são indispensáveis para o bom funcionamento do corpo. Cada um desempenhando bem a sua função, o bem-estar do corpo está garantido. Agora, quando uma parte sofre, todas sofrem com ela. Por isso, desde o início, o apóstolo Paulo, quando fala em divisões, em discussões, ele destaca muito dizendo assim, ó, não pode existir vaidade dentro do corpo. Não pode existir desprezo a nenhuma das partes do corpo. Ou seja, todos nós somos diferentes uns dos outros, mas também somos iguais diante do nosso Deus. Logo em seguida, precisamos entender que Paulo fala sobre a variedade destes dons ou dessas bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. E ele diz o quanto é bom uma igreja que tem diversos dons diferentes. Cada parte do seu corpo, ou as muitas partes deste corpo, então, cada uma com a sua função diferente, trabalhando em prol da obra de Deus. E todos esses dons, eles provêm do mesmo Deus, diz o apóstolo Paulo. E sendo provenientes do mesmo Deus, eles devem ser colocados agora também a serviço deste mesmo Deus, para o bem da obra de Deus e para o bem de todos aqueles que fazem parte do corpo. Paulo abre uma pequena diferença entre os dons. Ele diz que certamente sim, alguns são mais importantes do que outros. E Paulo fala isso em especial porque a grande discussão na carta de Corinto era sobre o uso dos dons, ou do dom de falar em línguas. E existiam brigas por causa deste dom. Todos queriam usá-lo, todos queriam tê-lo, e por isso que o culto, a ordem do culto estava toda bagunçada. E o apóstolo Paulo diz, olha, para o apóstolo Paulo, este era um dos menores
dons que Deus havia concedido. O maior deles era o dom de anunciar a palavra, de profetizar, enfim, de falar da palavra de Deus. E Paulo diz que este dom de interpretar ou de falar em línguas, ele apenas é válido quando tem alguém que interpreta, ou quando alguém que traz essa mensagem, então, de uma forma entendível às pessoas que estão lhe ouvindo. Todos os dons devem contribuir para o crescimento espiritual da igreja, cada um da sua forma. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses antes de seguir adiante. Ainda hoje, este é o problema de muitos, não conseguir compreender que nem todos nós dentro de uma comunidade somos iguais. Cada um tem dons diferentes, cada um tem habilidades diferentes, e Deus quer nos usar e quer usar as nossas habilidades para o trabalho do reino de Deus. Nem todos sabem cantar, tocar, mas também nem todos sabem organizar uma sala de culto, nem todos sabem receber bem as pessoas, nem todos sabem profetizar, anunciar a palavra, mas todos nós somos parte de um corpo, e assim poderia citar tantos outros dons que Deus ainda derrama sobre nós hoje. E essa discussão de Corinto muitas vezes é também motivo de discussão ainda hoje, dentro de nossas comunidades, dentro de nossos templos. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre o amor, e fala de uma forma excelente. Capítulo 13 é o Cântico do Amor, assim conhecido por todos nós, capítulo 13 de Corinto. E um pouquinho antes, capítulo 12, versículo 31, ele diz assim que o amor é o caminho e é o melhor de todos os dons. E também assim o apóstolo Paulo destaca que não existe uma igreja, uma comunidade sem o dom de amar. Não há amor, não há dom mais importante do que amar ao próximo. Portanto, no capítulo 14, depois do Cântico de Amor, capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: portanto, esforcem-se para ter amor. Esforcem-se para amar uns aos outros, porque deste dom do amor provém o bem-estar do corpo de Cristo, e todos estarão bem uns com os outros e também com Deus quando existir amor. O apóstolo Paulo fala também sobre a ordem e decência. Essa é a grande mensagem também desta carta, sobre a ordem e decência na adoração, no culto. Havia muita desordem, havia muita briga para usar os dons durante os cultos, durante os momentos de adoração. Havia uma grande desavença e uma grande bagunça, poderíamos dizer assim, ao celebrar a Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz que era uma vergonha a forma que aquele povo estava celebrando a Santa Ceia, e chega a dizer que alguns estavam doentes e alguns já tinham morrido na sua fé por causa dessa forma indecente de se colocar e de celebrar a Santa Ceia, de se colocar diante de Deus. Capítulo 14, versículo 40 diz assim: portanto, façam tudo com ordem e decência. Essa é uma das grandes mensagens desta carta. E por fim, a última grande mensagem que essa carta traz é a certeza da ressurreição, da nossa vida eterna e da ressurreição eterna no dia do juízo final. Assim como o capítulo 13 é o cântico do amor ao próximo, do amor a Deus, o capítulo 15 é uma incomparável mensagem sobre a ressurreição. E na cultura grega, por estarem dentro da cultura grega, esse povo de Corinto, muitos deles, mesmo sendo cristãos, não acreditavam de que um dia os mortos iriam ressuscitar e viver com Deus lá nos céus. E o apóstolo Paulo começa então uma longa dissertação sobre como isso poderia acontecer. E Paulo diz assim, que se Cristo não ressuscitou, porque muitos acreditavam que Cristo não havia ressuscitado, Paulo diz: se Cristo realmente não ressuscitou, então beleza, nós estamos todos perdidos. Tudo acaba aqui. Quando nós iremos morrer, iremos voltar ao pó da terra e virar pó novamente.
Mas Cristo ressuscitou, diz Paulo, e Paulo afirma isso com bastante veemência, mas Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, também os seus seguidores irão ressuscitar. Eu e cada um de vocês que me acompanha, e a vitória é certa a cada um de nós. A ressurreição é certa. E diz no capítulo 15, versículo 54 até o 57, que a morte está agora derrotada. A vida eterna reina. Desde agora nós temos a certeza da vida eterna. Essa é uma das grandes e bonitas mensagens do apóstolo Paulo. E para terminar, eu quero ler ainda os primeiros versículos, só para ter um gostinho dessa leitura da carta de 1 Coríntios. Então, quem tem a sua Bíblia, me acompanhe. Quem também não tem a sua Bíblia, será colocado aqui na tela, na medida que eu vou lendo aqui na minha Bíblia. Quem tem o seu celular, quiser acionar o seu aplicativo, enfim, da Bíblia, para acompanhar essa leitura, do versículo 1 ao 3, primeiramente, Paulo faz aquela saudação inicial, dizendo assim: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, escravo, junto com o meu irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a paz, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo escreve essa carta para a cidade de Corinto e para todos aqueles que em outros lugares, inclusive nós, hoje a lemos e cremos nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz uma saudação inicial junto com seu irmão na fé que escreve esta carta. Versículo 4 até o versículo 9 já traz uma pequena oração de agradecimento do apóstolo Paulo, feita a Deus, gratidão a Deus, manifestando assim gratidão pela confiança daquele povo, pela fé daquele povo de Corinto. E Paulo também diz assim: olha, vocês receberam tudo o que precisavam para a vossa vida ser completamente dedicada ao serviço a Deus. Diz assim o versículo 4 em diante: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual, tanto no entender a palavra, na sabedoria, no conhecimento espiritual, como no dom de anunciar. Ou seja, vocês receberam esse dom de Deus. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo em meio a tantos pecados, a tantos erros que cometiam, a tanta ingenuidade em sua fé, como nós falamos antes, em tantas desavenças, discussões, o apóstolo Paulo diz a eles no versículo 6, a mensagem a respeito de Cristo está muito firme em vocês, muito firme em vocês. E que bonita confissão do apóstolo Paulo. Versículo 8 em diante diz assim: Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Permaneçam firmes na fé. Essa é a mensagem inicial e a mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês. Busque a Deus. Busque a Deus em sua fé, na simplicidade da sua fé. Reconheça os seus pecados.
Por vezes nós vivemos numa vida tão corrida aqui nesse dia a dia que nós não conseguimos reconhecer a nossa dependência de Deus. O povo de Corinto estava totalmente perdido, mas eles buscaram em Paulo a orientação e Paulo lhes dá essa bonita carta. Busque a orientação em Deus, busque a orientação na palavra de Deus, porque Deus é fiel, Deus está conosco, Deus mantém a mim e a cada um de vocês fiel em sua santa palavra. Vivam agora sob essa graça de Deus. Permitam-se colocar-se de joelhos diante de Deus e buscá-lo com toda reverência e com todo amor. Pensem nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos